Então, o vídeo de hoje é sobre câncer de tireoide. Então, o câncer de tireoide é um câncer que ele é bastante, entre aspas, tranquilo, tá? De tratar. Existem 4 tipos, a imensa maioria deles são de 2 tipos, que é o papilífero e o folicular, né? E existem outros 2 tipos que são mais agressivos, que é o medular e é o anaplásico, mas são muito raros. Aí esses cânceres, sim, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas os cânceres mais prevalentes e, por consequência, ainda bem mais tranquilos de se tratar e de se acompanhar são esses 2, que é o papilífero e o folicular, certo? Que é nosso dia a dia, assim, que é realmente a maioria dos cânceres que aparece, tá? Então, assim, são cânceres que a mortalidade é baixíssima, quase zero, né? Então, quase ninguém falece ou morre de câncer de tireoide desses 2 tipos, tá? Porque ele é um câncer que cresce muito devagarinho, ele é fácil de tratar, é fácil de acompanhar, a gente consegue segurar ele sem necessidade de grandes tratamentos. Então, o câncer de tireoide, quem acompanha é o endocrinologista, não é o oncologista, tá? Exatamente porque ele tem um crescimento mais indolente e é bem possível do endocrinologista acompanhar. Inclusive, geralmente é o endocrinologista que faz o diagnóstico e depois faz o acompanhamento, sendo muito raro a necessidade de oncologistas, inclusive os oncologistas até encaminham pra gente, tá? O câncer de tireoide, ele sempre vem de um nódulo de tireoide. Um nódulo de tireoide, a gente vai fazer a punção, né? Ele vai ter características suspeitas, ele vai fazer a biópsia, viu que é suspeito, vai pra cirurgia, quem opera é o cirurgião de cabeça e pescoço, não é o endocrinologista não é cirurgião, quem opera é o cirurgião de cabeça e pescoço, e aí depois da cirurgia, o paciente volta pra gente e a gente vai ver se ele entra, qual estratificação de risco, para ver se ele vai ter necessidade ou não de fazer iodoterapia. Iodoterapia, entre aspas, a quimioterapia do câncer de tireoide, tá? Então, assim, quem tem câncer de tireoide não faz quimioterapia, não tem radioterapia, não cai cabelo, não vai para oncologista, como eu havia falado. Talvez ele precise, depois da cirurgia, fazer a iodoterapia. É uma medicação que vai terminar de destruir as células ali que ficaram da tireoide, que não foram retiradas pela cirurgia, tá? E vai manter que a gente faça com que tenha um acompanhamento melhor, né? Porque ele vai lá e vai destruir toda e qualquer célula que tenha ficado ali e a gente vai conseguir acompanhar com a tireoglobulina, que é o marcador do câncer, mais fielmente. Então, para quem que a gente decide se faz iodo ou não? Depende muito do que vem nesse anátomo patológico, certo? Que é o resultado da cirurgia. Então, a gente vai ver algumas características nesse resultado da cirurgia, como o tamanho do câncer, se ele invadia, né, os linfonodos, que são as zingas ao redor, se ele invadia alguma outra estrutura fora da tireoide, tamanho, tipo histológico, enfim, são várias características que a gente vai botar numa estratificação de risco, e aí a partir daquilo ali a gente vai decidir ou não se o paciente vai para o iodo. O iodo é um tratamento que se chama, né, iodo radioativo, que o paciente vai fazer essa quantidade de iodo, a depender da dose, ele vai precisar ficar internado ou não, tá? Hoje em dia tem alguns casos que a gente faz doses baixas de iodo e aí não tem necessidade de internar e ficar naquele quarto isolado, então o pessoal tem muito medo sobre isso. Então, o que é isso? Ficar no quarto isolado, por ser um iodo radioativo, se você usa altas doses, você vai precisar fazer o iodo, só não vai poder ficar tendo o acompanhante ou visitas, certo? Durante nos primeiros dias depois do iodo. Então, assim, não é um quarto fechado, não é uma prisão, tem janela, né? O pessoal pensa muito assim, vou ficar trancado no quarto como se fosse uma prisão. Não, a única coisa é que você não vai receber visitas, porque você vai ter feito o iodo, certo? E o iodo também vai servir de contraste, né? Depois para você fazer uma pesquisa de corpo inteiro que a gente faz, que é uma PCI, certo? Que é para olhar se realmente o iodo funcionou, se ele tá agindo ali nas células do pescoço e se não tem nenhuma, eventualmente, metástase, né? Já do câncer, o que é extremamente raro. Então, o que eu quero falar é que esses 2 tipos de câncer, que é o papilífero e o folicular, eles não têm grandes quantidades de metástase, certo? São raros os casos que têm metástase, são pessoas que ficaram muitos anos com câncer sem descobrir, certo? Que hoje em dia está diminuindo muito porque está se fazendo exame cada vez mais cedo. E
o câncer desse tipo, desses dois tipos, quando ele vai querer espalhar, ele espalha no próprio pescoço, né? Então, se ele for crescer, ele vai crescer para os linfonodos, para as ínguas do pescoço. Por isso que o acompanhamento dele é feito com ultrassom cervical. Outro dia um paciente me questionou, mas por que você não pede exame do meu fígado, do meu rim, para ver se o câncer não está espalhado? É porque a gente sabe que se o câncer for espalhar, tá? Ele começa primeiro pelo pescoço. E a outra coisa que a gente acompanha é uma coisa que a gente chama de tiroglobulina, que é um marcador do câncer que a gente dosa no sangue, e se caso essa tiroglobulina estiver subindo, aí sim a gente precisa investigar ou não se tem algum foco, né, de metástase. Mas veja, o que eu quero deixar de recado aqui sobre câncer de tireoide é que é um câncer de baixíssima, quase zero mortalidade, certo? De muito fácil manejo, tanto que não precisa nem ir para oncologista. Quem acompanha, quem faz todo um acompanhamento dos marcadores e tal, é o endocrinologista, tá? Não tem quimioterapia, radioterapia. Se for necessário, vai ser necessário fazer somente iodo, tá? Que é o tratamento para terminar de, né, matar, né, as células que tenham ficado ali no pescoço, microscópicas, né? Porque provavelmente o cirurgião já tirou tudo que ele tenha visto, certo? Então, assim, hoje em dia a gente sabe que cada vez mais tá sendo mais mínima a cirurgia, né? Hoje em dia muito se fala também de às vezes só tirar um lado da tireoide, não tirar a tireoide toda, aí não precisa de iodo. Como a gente sabe que esses cânceres de tireoide, eles são muito indolentes, né? Eles crescem muito devagar. Hoje em dia está cada vez mais se fazendo cirurgias menos invasivas, certo? Com até possibilidade de tirar só um lado da tireoide, o lado que tem nódulo, sem necessitar de iodo, sem necessitar de outras grandes intervenções, né? Então, assim, se você tem câncer, né, de tireoide em acompanhamento, é importante sim fazer o acompanhamento de ultrassom, de controle do pescoço e de tireoglobulina. Dependendo da sua estratificação de risco, aonde você foi classificado, se é um risco, menor, baixo risco, se é um risco intermediário ou se é um risco alto, a gente vai ter que ver umas metas de deixar o hormônio da tireoide um pouquinho mais alto, para deixar esse TSH, né, mais suprimido, que a gente chama. Depende muito, na verdade, do que vir do resultado da cirurgia. Aí, tendo o resultado da cirurgia, a gente estratifica o paciente, né, nesses riscos de recorrência, certo? Para a gente ver se tem ou não necessidade de fazer essas intervenções, ou ir por iodo, ou deixar com dose mais alta de hormônio, tá? Mas o recado, basicamente, câncer de tireoide é um câncer que basicamente não mata, se for do tipo mais comum, que é esse papilífero e esse folicular. E que é bem possível viver, né, muitos anos. A gente sempre brinca aqui no consultório, né, que você vai morrer com isso, mas não disso, né? Você vai ter que acompanhar tudo, principalmente nos primeiros 5 anos. Mas o câncer de tireoide, ele é muito tranquilo de ter o acompanhamento. Óbvio que tem que continuar acompanhando, tá? Mas é um câncer que dá pra gente ter uma qualidade de vida 100%, né? Óbvio que vai ter que muito provavelmente usar o hormônio da tireoide, mas é uma coisa assim, que é relativamente tranquilo, né, dentro dessa entidade que é ter, né, cânceres, que pode ser em vários lugares. O da tireoide, de fato, é o mais tranquilo, certo? É importante ter o acompanhamento, é importante ir de tempos em tempos no endocrinologista, porque ele vai te falar qual é a frequência que você vai ter que ir, ele vai te estratificar no qual risco você ficou, para você fazer o acompanhamento, tá? A única coisa que eu queria deixar de recado não deixe de acompanhar se você teve um câncer de tireoide, certo? Para poder não voltar, tá? Mas de resto é tranquilo.